Irmãos, vamos à palavra do Senhor, né? Porque tudo isso, a palavra de Deus é que nos guia, né? A palavra de Deus é que nos orienta. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós estamos aqui exaustivamente no Sermão da Montanha, em especial nas bem-aventuranças. Quem se lembra qual foi a última bem-aventurança que foi falada aqui? Quem se lembra? Isso, muito bem. Bem-aventurados limpos de coração. Então qual é a próxima aí na sequência? Eita Deus, hein? Esse negócio de pacificador. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia aí. Vamos meditar um pouco nisso então. Também. Glória a Deus. Há uns 4 anos atrás, nós pregamos o Sermão da Montanha inteira, que eu lembro que nós fomos até o meio do ano. E eu tinha me esquecido porque pregar o Sermão da Montanha era tão difícil, né? E agora eu estou lembrando passo a passo aqui o porquê a gente não vê se pregar o Sermão da Montanha por aí. Porque cada versículo aqui é uma lapada. Cada versículo aqui é um chicote. Cada versículo aqui dói ler. Quando você vai meditar então, aí dói o triplo. O quanto é difícil pregar, falar, e o quanto é difícil ouvir o Sermão da Montanha. Que Deus nos dê força, a gente entenda o quão é importante o Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha é a estrutura, é a base, é o textuário, como nós já explicamos aqui, para o crente. É o padrão de vida do cristão. Você quer estabelecer, você quer saber quem é cristão? Olhe se a vida dele está dentro do Sermão da Montanha. E aí você vai saber se ele é cristão ou não. E melhor dizendo, não olhe para os outros não, olhe para você. Olhe para dentro de você. Eu vou olhar para dentro de mim. Para saber se eu sou um cristão mesmo, eu tenho que ver se eu estou dentro do Sermão da Montanha. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a leitura numa só voz. A Ana Júlia colocou, vai dar para colocar aí, Ana Júlia, vai? Mateus 5 e 9. É 9 mesmo? Eu falei 9 aqui, nem sei se é. 5 e 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. E nós vamos fazer o seguinte, já que está ali quem não enxerga, quem não consegue enxergar ali, lê na sua Bíblia. Mas se quem conseguir enxergar, nós vamos fazer uma leitura só, né? Uma leitura só. No 3, quando eu falar 3, nós vamos fazer uma leitura só, lendo este versículo da Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, para ficar mais bonito. 3. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra. Oh Senhor, me ajuda, Senhor, nos ajuda a entendermos o que é ser pacificador, como nós precisamos dessa qualidade nas nossas vidas. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus, pela tua graça e pela tua misericórdia, que teu povo entenda isso, que a gente entenda, que eu entenda, para que a gente possa falar, viver o Sermão da Montanha, nem que seja expelir através dos nossos poros, que a nossa vida, que as nossas palavras, que as nossas ações venham refletir o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, o quanto nós somos felizes e completos em buscarmos a Ti e termos o Sermão da Montanha como base. Nos ajuda, Pai. Hoje falaremos de um tema muito difícil também, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar e nós seremos mais do que vencedores, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Mas vamos falar um pouco sobre pacificar. Antes de falar sobre pacificador, é importante ao longo das ministrações sobre as bem-aventuranças ou sobre o Sermão da Montanha, eu lembro que acho que foi o primeiro culto do ano de 2025, Deus colocou no meu coração falar uma ministração sobre as bem-aventuranças. E eu tentei de alguma forma falar de todas elas num culto só. E isso é impossível, né? Foi uma falha absurda minha.
Não tem como a gente falar de todas essas bem-aventuranças num culto só, mas a minha ideia era só fazer uma explanação. E no dia aqui já não deu, eu só consegui falar só de 3. E depois nasceu no meu coração, creio que dado por Deus, a gente continuar esse tema até onde Deus permitir, onde até Deus mandar. Então primeiro as bem-aventuranças e depois, quem sabe, o sermão da montanha. As primeiras 3 bem-aventuranças, quais são? Pode ler na Bíblia aí. Quais são as 3 primeiras bem-aventuranças aí? Não, bem-aventurados as 3 primeiras: os pobres de espírito, os que choram e os mansos. Isso aí, os mansos. Foi essa ministração. E eu falei das 3 numa correria aqui só. Mas quando eu olho essa bem-aventurança dos pacificador, ele tem muito a ver com a mansidão. Tem muito a ver com ser manso. Então, automaticamente, quando eu falo de pacificador, eu tento entender primeiro o que é ser manso e depois tentar entender como pacificar. São 3 bem-aventuranças que eu acho que tem muito a ver. Bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes. Bem-aventurados os mansos. E bem-aventurados os pacificadores. Ou seja, para ser pacificador, você tem que ser manso. E para ser manso, você primeiro tem que ser humilde. Essas 3 bem-aventuranças eu acho que andam junto. Então não tem como eu falar de pacificar sem antes falar um pouco de mansidão. Só uma explanaçãozinha sobre mansidão, porque a mansidão, ela é fundamental. O que é ser manso? Se você procurar na Bíblia Sagrada, aliás, se você procurar a interpretação da palavra manso, o que é manso? Manso é uma pessoa quieta, calma, é uma pessoa que ele tem autocontrole. A mansidão, na verdade, ele é um fruto do Espírito. Não é um fruto do Espírito? É uma das qualidades daquele que tem o fruto do Espírito. A palavra mansidão no hebraico, porque às vezes a palavra manso, quando vem a palavra manso, é uma pessoa quieta, calada, mas que às vezes por dentro está. Mas no hebraico, por exemplo, a palavra manso significa aquele que se curva, aquele que se submete. No grego, a palavra manso, ela tem uma conotação de amansar. Sabe quando você pega um animal selvagem? Isso em especial, qual é o animal que mais se pega para selvagem, para amansar? É o cavalo, né? Historicamente, o que ele faz? Eles pegam aquele cavalo que estava lá solto na selva, era um animal selvagem, e aí ele traz para ser amansado para o seu novo senhor. Então, quando se fala do manso, é aquele que foi amansado, é aquele que foi domesticado. Ah, mas o manso é um cara fraco, né? Muito pelo contrário, ser manso tem que ser muito forte para vencer os impulsos que vêm no sentimento e na emoção. Muito pelo contrário, manso é fraco. Muito pelo contrário, tem que ser muito forte. Sabe aquela oração que a gente faz? Que a gente fala assim: Senhor, o camarada fez um negócio para você, você fala: Senhor, eu não vou pedir força, porque se o Senhor me der força, eu esgano o camarada. Eu vou pedir paz, Senhor. Porque o manso tem que ter autocontrole para se segurar. O manso tem que ter autocontrole para às vezes até sair perdendo. Jó foi um homem manso. Quando recebeu tantas inúmeras más notícias, ele falou: olha, recebi o bem do Senhor, não vou receber o mal. O manso é aquele às vezes que leva desaforo para casa. Ô pastor, o senhor tomou seu remedinho hoje? O senhor está falando sério? Que remédio? O senhor trocou os remédios, pastor. O senhor não está falando sério. O manso é aquele que leva desaforo para casa. Ele tem até razão, Lidiane. O apóstolo Paulo, na epístola em Coríntios, ele falou sobre o litígio dos 2 irmãos. E ele orientou assim: ô irmãos, vocês estão brigando uns com os outros, vão levar para juízes injustos para julgar a causa de vocês. E tem um momento lá que ele fala assim, depois pode ler lá, 1 Coríntios
capítulo 6. Ele fala assim: ó, vocês já levaram em consideração levar o dano, sofrer a injustiça? O que ele estava querendo dizer? Olha, em alguns casos, de repente você pode sofrer o dano, não tem problema nenhum. Em alguns casos, você pode sofrer a perda. Você perde aqui na terra, você perde aqui com os homens, mas ganha com o Senhor. Isso é ser manso. Não é aquele quietinho, calado, fraco. Muito pelo contrário, ele é forte. Vem aqui na língua para falar, e o cara falar e não vou falar. Não é a hora de falar. Isso está tudo no Sermão da Montanha. Por isso que é difícil pregar o Sermão da Montanha. Aliás, pregar até é fácil. O difícil é viver. Então a mansidão. Por que eu estou falando de mansidão? Porque, irmão, para ser pacificador, você primeiro tem que exercer a humildade. Depois da humildade você vai conseguir talvez exercer a mansidão, que não é o quietinho, que às vezes é quietinho, mas está explodindo por dentro. Isso aí é temperamento, é outra coisa. Mas a mansidão é um fruto do Espírito. A pessoa tem que ser forte para calar a boca na hora que ele tem razão. Às vezes ele sai perdendo, mas a palavra de Deus diz: o manso, ele vai o quê? Herdar a terra. Que tem a ver com os filhos. Depois eu explico isso se der tempo. Vamos falar dos... Entenderam primeiro o que é manso? Porque eu não falei tudo isso naquele dia que eu falei sobre manso. Então, para ser pacificador, viu, João? Para ser pacificador você tem que primeiro ser manso. E o trânsito é um ótimo lugar para nós treinarmos isso aí. Treinarmos essas bem-aventuranças. Porque se você não tiver, olha, eu estou te ajudando aqui. Porque se, olha, irmão, se no dia do arrebatamento chacoalhar a laranjeira e cair limão, ai, irmão, você já viu, Laís, chacoalhar o pé de manga e cair laranja? Se você chacoalhar o pé de manga, vai cair o quê? Manga. Se cair laranja é porque não é manga. O que eu estou fazendo aqui, irmão, o que Deus, eu não, o que Deus está fazendo aqui, Ele nos orienta, é porque Ele nos ama muito, porque Ele quer nos salvar, Ele quer ver você feliz, porque bem-aventurado é o manso, ele é feliz, ele é completo. Aleluia. Levar desaforo para casa. Eita, para com isso, pastor. Vamos falar sobre paz. A ideia de paz na Bíblia, talvez exista duas ideias principais de paz na Bíblia. Uma nós podemos chamar de paz de espírito. O que é paz de espírito? O que seria? Paz, então nós cantamos hino aqui. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Não é isso que nós cantamos aqui? Foi isso que cantou na hora do abraço aí, né? Que eu estava resolvendo um probleminha ali. A paz de espírito é aquela paz interior que nós temos por causa da salvação que Deus nos deu. Não porque a gente merece, tá? Tem que deixar bem claro isso aí. Então, quando se fala em paz na Bíblia, existem esses dois sentidos básicos que a gente pode dividir a questão de paz. Então, o primeiro sentido de paz é a paz de espírito, que é dado por Deus através da morte de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, Ele foi lá e nos ajustou, Ele nos justificou com a sua morte. Aleluia. Então, esse é o primeiro sentido de paz que você vai encontrar na Bíblia. Outro sentido de paz seria aí, talvez a gente possa chamar da paz passiva, né? Agora, o outro sentido de paz que a Bíblia fala é a paz que precisa haver entre pessoas e em grupos. Nós estamos vivendo num mundo violento e de muita guerra, não é isso? As últimas duas guerras aí, qual foi? Ucrânia contra a Rússia, Hamas contra Israel e tantas outras. Criaram até a ONU, Organização das Nações Unidas, para tentar ter paz. Mas depois da criação da ONU, é aí que tem mais guerra. Sabe por quê, irmão? Porque não é o homem que vai resolver isso. Não é o local que a gente mora. Você lembra quando eu falei sobre o limpo de coração? O homem tenta, ele todo dia, vamos criar a ONU, vamos criar aqui uma associação. Nada disso resolve se o evangelho não entrar. Ah, pastor, mas o que nós temos mais é a igreja. Legal, temos muita igreja, mas tem muita gente no evangelho. Muita gente entrou para o evangelho, mas o evangelho entrou em poucos. Entrou em poucos. Quando a gente fala sobre paz, o próprio Senhor Jesus, esqueci de até citar um versículo. O Senhor Jesus falou, né?
Aprendei de mim que eu sou o quê? Manso e manso e humilde, tá vendo? De quê? Que o coração é o quê? O centro emocional, emotivo da gente, né? Que é aí onde a gente erra mais, nas emoções e sentimentos. Como a gente erra nessa área. Segundo tipo de paz é o pacificador, né? Essa paz ativa. É aquele que promove a paz. É a paz entre as pessoas. É a paz nos grupos. Paz dentro da igreja, paz na família, paz no trabalho, paz no vizinho. E existe o pacificador. Ele tem uma paz ativa. A paz de espírito é uma paz passiva. Nós recebemos ela através de Jesus Cristo. Ela foi nos dada. Agora o pacificador, ele pratica uma paz passiva. Aliás, ele pratica uma paz ativa. Ele é promotor da paz. Ele promove a paz. Ele luta pela paz. No grego e no hebraico, a palavra pacificador, deixa eu ver se eu anotei aqui, ó. Fazer a paz. Promover a paz. Ele age em prol da paz. Ele se esforça para ser pacificador. Ele chega num ambiente onde está incontente, ele vai lá e promove a paz. Ele age em prol da paz. Ele não é passivo, né? Sabe o passivo? Não vou falar nada, não vou me meter, não vou resolver esse problema, porque, sabe, eu quero ficar de bem com todo mundo. É o passivo. Muito pelo contrário, ele é ativo, ele vai lá e promove a paz. Tem aqui pessoa que é o tipo político, ele quer agradar todo mundo. Desculpa os políticos aí, não teria um político aqui, mas como essa mensagem é gravada, pode chegar então algum político, então me desculpe os políticos. Mas o político, ele faz isso, ele tenta agradar gregos e troianos, né? Ele tenta falar, sabe essa expressão politicamente correta, que é usada muito hoje? É aquele tipo, cuidado com o que você vai falar, para você não ofender. A gente tenta agradar a gregos e troianos, ele tenta agradar todo mundo. Tenta agradar todo mundo e fica quietinho. Mas o pacificador não, ele promove a paz. Ele luta pela paz. Ele fala da paz, ele vai, se esforça por isso. Jesus não foi chamado de manso? Foi. A Bíblia não fala que Jesus é o príncipe da paz? Fala. Porém teve uma hora que ele teve que descer o chicote. Chegou lá no templo, lá derrubando tudo. Falou, chegava para os escribas, falou, raça de víbora, bando de hipócrita. Mas ele era o príncipe da paz. Mas era pacificador. O pacificador, ele é ativo. Ele não é passivo. Ele chega num ambiente, o ambiente, ele, se tiver em paz, ele consegue fazer com que esse ambiente continue em paz. E se o ambiente estiver em guerra, ele vai lutar para promover a paz. Outra coisa que a gente tem que entender sobre o pacificador, que ele não é aquele tipo, vou ter comunhão com todo mundo. Sabe aquela pessoa? Não, vou arrumar confusão. É o pacificador. Cara, gente boa. Pô, legal aquele cara, sabe? Não fala mal de ninguém. Tá em todas as áreas. Tá ali. O pacificador, ele não tem comunhão com o pecado. Tem um texto que eu separei aqui. Muito bom esse texto aqui, ó. 2 Coríntios. Põe aí, Ana Júlia. 2 Coríntios capítulo 6, de 14 a 16. Esse é preciso falar. Olha só que interessante, porque o pacificador não é aquele, tamo junto, mas isso tá meio errado. Não tem problema, tamo junto. Eu sou pacificador, sou político. O pacificador não é o ecumenismo. Sabe esse movimento que nasceu do ecumenismo? Já ouviram falar do ecumenismo? Quem sabe o que é o ecumenismo aqui? Alguém sabe? Eu tive essa palavra falando direto. 1 Coríntios 6, do 14 a 16. Não, desculpa, segundo. Vocês já ouviram falar do ecumenismo? Nunca ouviram falar, irmão, essa expressão? Eu mesmo já fui chamado para fazer uns 3, 4 horas. Estou chamando o senhor aqui, mas para fazer um culto ecumênico. Sabe o que é um culto ecumênico? É a união das religiões. Então você vai vir aqui, mas não vai poder falar mal disso, vai poder falar mal daquilo. É um culto ecumênico. É um movimento. Hoje existe esse movimento, né? É o ecumenismo, é a união das religiões. As religiões, irmão, você tem que respeitar a todas as religiões. O respeito é uma coisa, agora você fazer é outra. 2 Coríntios, capítulo 6. Olha lá o que está escrito, ó. É de 14 a 16, ô Ana Júlia, eu vou ler o 14. Olha lá, presta atenção. Não vos prendais a um jugo o quê? O que é um jugo desigual? O que é um jugo desigual? É uma pessoa diferente de você.
Aqui essa palavra é usada muito para casamento, tá? Muita gente fala, olha, vai namorar com alguém, então preferência que ela seja evangélica. Mas isso é na vida inteira, ó. Não vos prendais a um jogo desigual com quem? Com os infiéis. Por quê? Porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça? O que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 15. Em que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Versículo 16. E o que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O pacificador, ele não tem comunhão com o infiel. Ele pode ser amigo, ele pode trabalhar na mesma empresa, pode morar com ele na mesma casa, mas ele não pode fazer aquilo que ele faz. Não, pacificador, amigo de todo mundo, político, que me desculpe os políticos, ecumênico, não, é a união das religiões. Uma vez, uma frase de Lutero, Martinho Lutero, Ana Júlia, que você falou, Ana Júlia falou: opa, eu estudei hoje na escola sobre Martinho Lutero. Que bom, não me lembro de na minha época falarem sobre Martinho Lutero não, na escola, mas ela veio falando para mim: olha pai, falaram hoje sobre Martinho Lutero que o senhor fala na igreja lá. Martinho Lutero, quando ele protestou, aonde surgiu os protestantes, ele era monge, ele protestou contra a igreja católica. Ele falou: a paz se possível, mas a verdade sempre. Ele não teve comunhão. Ele falou: não, está errado isso aqui. Não é o que vocês estão fazendo uma coisa, mas a Bíblia está mandando fazer outra. Não, mas a igreja está acima, o Papa está acima. Não está, peraí, a Bíblia está falando outra coisa. A paz se possível, a verdade sempre. O pacificador apaga o fogo. Já viu alguém apagar fogo com gasolina? Você já fez isso, hein? Tinha um fogo pegando, você pegou gasolina, deixa eu apagar o fogo. Você já viu alguém apagar fogo com álcool? A gente apaga fogo com o quê? Com água, né? Vocês estão pegando fogo aí, quer que eu jogue água aí? Não tem ninguém pegando fogo aí não, né? Então é melhor beber, né? O que eu vou falar aqui agora, a culpa é do pastor Roberto, tá bom? Pastor, o senhor é culpado. Porque na quarta-feira ele trouxe uma mensagem aqui, e que se enquadra muito dentro disso que eu estou falando aqui. Quem estava quarta-feira aqui, você se lembra do que o pastor Roberto pregou aqui? Uma das coisas, né? Como ele falou várias coisas, eu não vou fazer essa pergunta para você. Mas abra a sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 3, deixa eu abrir lá também. Eu acho que é capítulo 3, Ana Júlia. Deixa eu ver aqui primeiro. 3? O pastor já está aí. O que acontece? Vamos usar aí o jargão do futebol. O pastor Roberto deixou a bola pingando e eu sou obrigado a fazer o gol. Peraí, vamos lá. Tiago capítulo 3. Irmão, nós fomos chamados para ser pacificador. O pacificador, ele apaga o fogo. Capítulo 3. A partir do 5, Ana Júlia. Assim também a língua é um pequeno membro. É pequenininho, né? Vocês já mediram o tamanho da língua de vocês? Alguns vão dizer: pastor, tem língua que é muito grande, né? Com certeza ela é menor que a sua cabeça, né? Ou ela é menor que o seu braço, ela é menor que a sua mão. Ou seja, ele está falando, é um pequeno membro. A língua também é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incender. Continua. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo quê? Inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem, olha só, nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Mais um versículo aí. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela
amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Mais um aí. De uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não convém que isso se faça assim, tá bom. Depois você lê lá, Tiago capítulo 3. Se existe uma coisa que o pacificador é, se existe uma forma de nós apagarmos os incêndios, e quando falando aqui de incêndio, é das dificuldades que nós temos entre nós, é com a boca fechada. Ruth, você viu? A Ruth chega em mim e fala assim: poxa vida, a Laís saiu. Ela chega em mim, né? Poxa vida, Cleiton, vou usar eu como o linguarudo aqui. A Ruth chega em mim e fala assim: olha, Cleiton, a Laís saiu sem me dar paz do Senhor do culto. Aí eu já gosto daquele foguinho, né? Sabe aquele irmão que gosta, né? Porque sabe o que me deixa bravo, irmã Thalia? É que onde tem contenda tem um cristão no meio. Olha, um cristão não, um evangélico. Tem uma confusão ali, você vai ver, tem um evangélico lá. O que mais que tem de confusão dentro das igrejas? Hein, Henry? Fala para mim. Como tem confusão? E tudo bem, umas confusãozinhas otacular. É grupo, é pessoa, uma pessoa diferente, tudo bem. Mas como, irmãos, hoje em dia, graças a Deus, diminuiu bastante. Mas como eu perdi tempo do meu ministério resolvendo problema, dificuldade, briga, discussão. Eu não tinha tempo de preparar a mensagem, porque todo dia tinha um problema, todo dia tinha uma discussão. E lá estava o pastor para resolver. Cleiton, a Laís não me deu paz do Senhor. Aí eu sou aquele irmão foguinho, né? Gosto de apagar o incêndio gosto de pagar incêndio com a gasolina. Aí eu falo: realmente. E eu, durante o culto, eu vi ela olhando feio para você. Ó, e vou dizer mais. Eu ouvi, a Vitória me falou que ela falou mal de você semana passada. Ó, e vou dizer mais. E a Vitória falou que foi o Henry que falou para ela. Sabe o kit foguinho? Ele não apaga o incêndio com a gasolina. Ele não apaga o incêndio com água. Ele vai apagar com a gasolina. Ele vai e toca mais fogo. A Ruth chega e fala: mas meu Deus, ele já vai ficar desesperado. Então, o irmão sabe aquela pessoa que quando você está paz, os anjos tocando lira, né? Os pardais, piu, 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 né? Aquela paz, aquele sossego. Chega a determinada pessoa, o céu fica negro, irmão. O negócio começa a esquentar, sabe? O chifre da besta começa a emergir. Sabe aquela pessoa que chega e que você já fica: meu Deus, tem uma reunião na empresa, meu Deus, o cara levanta a mão e você fala: meu Deus, o que esse cara vai falar? É uma reunião da igreja, meu Deus, você já fica preocupado. A irmã foi para a igreja, estava lá na oração, estava lá no círculo de oração. Ela vai para casa. Quando ela chega em casa, ela toca na maçaneta. Os filhos já ficam: meu Deus, chegou o inferno. Acabou de sair da igreja, acabou de sair do círculo de oração, acabou de sair do culto. Quantas vezes eu vi essa frase aí, ó? Pacificador. E a língua é uma das maiores armas que nós usamos para tocar fogo no negócio. E hoje eu posso aumentar isso aí, expandir, Laís. O teclado do celular também é uma forma violenta de você pôr fogo no negócio. Já o pacificador não. Não, Ruth. Ela estava atrasada, sabe? Sabe? Tinha que buscar o Renan. Acho que não foi isso aí não. Não, ela. Mas falaram, não, falou mal de você, mas sabe, estava com a cabeça quente, ela não pensou, né? Vamos esfriar a cabeça, não é por aí. Aconteceu uma coisa em casa: quem pegou isso aqui? O marido chega para: quem pegou isso aqui? A mulher: não, meu bem, foi eu. Nem foi ela. Não, meu bem, fui eu, sabe? Não, deixa para lá isso aí. Ele pacifica. Se ele chega no ambiente e já está em paz, ele mantém a paz. E se estiver em guerra, ele luta, ele promove, ele se esforça, ele age em prol. Como a gente faz isso? Como a gente chega na pessoa para promover a paz? Como é que a gente faz isso? Porque tudo bem, o pacificador ele não é omisso, ele é passivo, né? Aliás, ele é ativo. No ofício de pastor, e o pastor Roberto
também com certeza já passou por isso. Nós já tivemos que ser mediador em várias coisas, em várias situações. Casal, nem se fala. Já fui mediar a venda de carro, um comprou, outro não pagou. Então, o nosso papel é resolver, é ser pacificador. Ah, pastor, mas Jesus chegou e meteu o pé no templo, chamou os escribas de vaça de víbora. Mas no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo nos dá uma dica como resolve o problema. Abre aí, Ana Júlia, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Olha só como é que se resolve. Você quer ser um pacificador? Não, pastor, eu quero ser um pacificador. A partir de agora eu vou resolver os problemas. Pode deixar comigo, pastor. Quando eu ver a mentira, quando eu ver o erro, quando eu ver a situação, pode deixar comigo, pastor. Eu vou resolver o problema. A Bíblia, lá no livro de São Mateus, Jesus manda. A palavra de Deus nos orienta. Nós vemos o pecado do irmão e irmos até ele. Porém, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, está escrito o seguinte: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois o quê? Espirituais, encaminho tal com o espírito de quê? Não ouvir com o espírito de quê? Não ouvir com o espírito de quê? Não tem como ser pacificador se você primeiro não for manso. Não tem como resolver um problema na igreja pegando o irmão pelo colarinho. Não tem. Não tem como resolver um problema de casa espancando a esposa. Não tem. Agredindo os filhos. Temos que ser pacificador. Não podemos não podemos nos aliar, ser ecumênico, se aliar com o pecado, mas resolva o problema com o espírito de mansidão. E primeiro, para ser manso, você tem que primeiro ser humilde. Mas eu preciso terminar. Você quer saber se você está sendo pacificador? Vou encerrar aqui, porque eu vi muitas coisas sobre isso, mas eu vou encerrar. Vou resumir tudo dizendo uma coisa só. Você quer saber, Henry, se você está sendo pacificador? Janeide, Ruth, Irmã Maria também, mas vou falar aqui mais, principalmente com os casais, Irmã Janete, Pastor Roberto, Lidiane, Laís, Duda, Ronaldo, Leide, Iraci, todo casal, Irmã Thalia, né? Irmã Bernadette, enfim, todo casal, mas não estou falando só de casal, porque também tem filhos aí envolvidos aí no negócio. Mas você quer saber se você está sendo pacificador? Sabe o que acontece? Você quer saber se você está sendo pacificador? Quando você chegar no quarto hoje e for dormir, viu, irmãos, os homens aí, viu, Henry? Viu, Cleito? Eu não, hoje eu não vou dormir em casa. Olha que benção. Hoje eu não vou dormir em casa. Agora que eu lembrei, eu não vou dormir em casa, então não vai dar para mim fazer essa pergunta. Mas aos homens que estão em casa vão fazer essa pergunta para sua esposa. A Vitória quer gravar para mandar pro dito cujo, né? Pode falar? Viu? Hamilton! Quando você for deitar hoje na sua caminha junto com a sua esposa, você vai olhar para a sua esposa e você vai falar assim: esposa, eu estou sendo um pacificador? É a melhor forma, irmão. Você fala, não, pastor, mas não tem um custo, não. A melhor forma de você descobrir se você está sendo um pacificador é assim. Viu, esposa? Agora eu vou falar com essa esposa agora. Viu, esposa? A melhor forma de você saber se você está sendo uma pacificadora é de você, na hora que você deitar lá na sua caminha com o seu marido, você olha para ele com aqueles olhinhos, né? Aqueles olhinhos brilhando, pisca bastante assim para ele e fala assim: meu amor, oh meu amor, mas elogia bem ele, que de repente a resposta é: oh meu amor, meu anjo, você quer alguma coisa? Quer que eu traga alguma coisa na caminha para você? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, viu, Lidiane? Eu estou dando a dica. Eu tenho uma pergunta para fazer. Você acha que eu estou sendo uma pacificadora? Aí o marido vai lá na cozinha e pega a panela amassada, né? Olha, essa panela amassada não foi foi na minha cabeça, então a panela que está dizendo. Aleluia. É perguntar para os filhos. Ah, o filho, pastor, olha minhas costas aqui, cheio de marca. É a melhor forma de você saber se você está sendo um pacificador. Não tem curso, tá bem? Não tem curso para isso. Não tem oração no monte. A melhor forma de você saber se você está sendo um pacificador é você perguntar para sua esposa. Vai lá na empresa que você trabalha, pergunta a ele. E tem uns, são enviados
Pergunta lá para o chefe, pergunta lá para os colegas de trabalho. É a melhor forma da gente identificar se você está sendo pacificador. Como eu não vou dormir em casa hoje, eu não vou poder fazer essa pergunta para ela, né? E nem vai fazer para mim. Vamos pensar sobre isso, irmão. Será que nós estamos sendo pacificador? Eu sei que podemos ter algumas divergências, mas será que não estamos extrapolando um pouquinho? Vou fechar até minha Bíblia. Vamos lutar para ser pacificador. Para ser pacificador você tem que ser manso. E o manso é aquele que às vezes leva um desaforinho para casa. Às vezes até perde, mas ele ganha. Não, deixa para lá. Deixa para lá. Tá tudo bem, você está certo. Propôs a paz para o próximo e ele ficou em paz. Por isso que ele fala bem-aventurado. Para os mansos, a bênção lá vai herdar a terra. Para os pacificadores, a bênção é ser chamado filho de Deus. Quem é que herda alguma coisa? Não é filho? Você vê que até as coisas batem, né? Uma palavra de Deus fala que o manso ele vai herdar a terra. Hoje nós temos uma visão totalmente contrária, né? Quem herda, quem ganha, quem batalha é aquele que é violento. A gente tem que conquistar as coisas com violência. Tem que ser bravo. Já a palavra de Deus, quer conquistar a terra, vai ter que ser manso. Quer ser chamado filho de Deus? Seja pacificador. Ah lá, ali vai um filho de Deus. Porque ele é um pacificador, o cara promove a paz. Ele articula bem. Ele sabe a hora de falar. Não é violento quando fala, ele é humilde. Ele fala com mansidão, ele corrige com mansidão. Sabe usar bem as palavras. Ah, pastor, você tem que corrigir, temos que corrigir. Mas às vezes com mansidão, a hora certa, o lugar certo para corrigir. Vou ficar de pé em nome de Jesus, que não dá tempo de falar mais nada. Deixa eu fazer uma oração por você. Deixa eu fazer uma oração por você. Por nós, né? Por nós. Por nós. Por nós. Eu também preciso. Eu também preciso muito buscar a Deus para que as bem-aventuranças estejam sobre nossa vida. É cada lapada aqui, né? Cada lapada. E isso são coisas que você não consegue vindo só para a igreja, viu? Tem que se esforçar, tem que batalhar. Não é inatingível, porque Deus ele pode te dar, Ele quer nos dar isso. Mas você tem que buscar, tem que se esforçar um pouquinho nesse sentido. Deixa eu fazer uma oração com você, Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite. Aprendemos hoje que o humilde, manso e pacificador são coisas que umas dependem das outras. E nós, nesse mundo tão violento, de tanta guerra, nós estamos cada vez mais buscando, Senhor, ser pacificador entre os nossos irmãos, entre os familiares, na relação marido e mulher, relação pai e filho, dentro da empresa que trabalhamos, dentro da congregação cujo nós aqui congregamos. Meu Deus, nos ajude em nome de Jesus. Nos ajude em nome de Jesus. Queremos cada vez mais lutar para termos paz, para ser pacificador, com a nossa boca fechada, e quando abrir ela só profetizar bênção, falar coisas boas, corrigir com mansidão. Nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que todos digam, e todos tendo todas as qualidades daquele que serve o Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, essa bem-aventurança significa muito feliz, que quer dizer altamente feliz em qualquer circunstância da nossa vida, porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis muitas aflições, é muitos problemas, é muito embaraço, mas aquele que é bem-aventurado, aquela que é bem-aventurada, conforme nós estamos aprendendo, não perde a felicidade, não perde a alegria de maneira nenhuma. É uma vida equilibrada e abençoada. E essa bênção, dessa bem-aventurança, dessas palavras que nós estamos ouvindo, sobre humildade, sobre choro, sobre justiça, sobre pacificador, sobre puro, isso tem que começar de dentro da nossa casa. Amém, igreja? É de dentro da casa, porque a Bíblia nos fala em Gálatas, no capítulo de número 6,
9 e 10 diz: fazei o bem a todos. Fazei o bem a todos, até aquele que maltrata e vos maltrata. Fazei o bem a todos, mas principalmente os domésticos na fé, que é a igreja e a família. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a gente seja um pacificador, primeiramente dentro de casa. A mulher com o marido, marido com a mulher, para que seja bem-aventurado. Amém? Já oramos e eu quero dar a bênção apostólica e falar para os irmãos que aí tem um bolinho de laranja e tem também café. Aqui é uma bênção, aqui a gente se alimenta espiritualmente e se alimenta também fisicamente, né? Não é feliz quem não quer, amém? É só assimilar a palavra e orar para obedecer. Mas por que orar, pastor? Porque nós somos pecadores. Ninguém está salvo disso, não. Todos nós somos pecadores. Nós não temos condições de assumir essas palavras. Mas a gente em oração, pedindo a Deus força, graça pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos ajuda e nos fortaleça, e a gente faz isso aí, e nós somos bem-aventurados. Palma para o Senhor. Olha aí a dica, aleluia. É oração, é oração. Levanta as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre todos, desde agora e para todo sempre. Que todos digam e as palmas louvem a Deus. Cumprimente uns aos outros na paz do Senhor, porque somos uma só família, filho de Deus. Quarta-feira, 7h30 o culto, não falte, é mais bênção sobre nós.